Por que você sente esse vazio terrível quando ninguém está prestando atenção em você? Quando suas postagens não recebem curtidas? Quando você entra em uma sala e ninguém olha? Quando você fala e as pessoas parecem não ouvir? Por que essa necessidade desesperada de ser visto, de ser notado, de ser reconhecido, consome milhões de pessoas ao ponto de fazerem coisas absolutamente humilhantes, destrutivas ou ridículas, apenas para garantir que os olhos alheios estejam sobre elas? Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, te dá a Lei 6. Chamar a atenção a qualquer preço. Ele te explica que visibilidade é poder, que ser esquecido é morte social, que você precisa se destacar da massa cinzenta de pessoas invisíveis através de qualquer meio necessário, seja escândalo, controvérsia, excentricidade ou genialidade. E estrategicamente, Greene está absolutamente correto. Em um mundo saturado de informação e competição, quem não é visto não existe, quem não é lembrado não importa, quem não captura a atenção não acumula influência. Mas aqui está o que Greene não te conta, o que nenhum livro de poder te revela. Essa necessidade desesperada de chamar atenção a qualquer preço não é uma estratégia inteligente que você escolhe racionalmente. É uma fuga psicológica desesperada da sua própria sombra. É o grito silencioso de uma persona vazia que precisa de validação externa constante, porque internamente não existe substância alguma. E quando você entende isso, quando você mergulha na arquitetura psicológica, que torna a Lei 6 não apenas uma tática, mas uma compulsão patológica, você descobre algo que muda completamente o jogo do poder. As pessoas mais visíveis são frequentemente as mais vazias, e as pessoas verdadeiramente poderosas raramente precisam gritar por atenção, porque elas irradiam uma presença que naturalmente atrai olhares sem esforço performático. Vamos começar estabelecendo o que Robert Greene está realmente te dizendo na Lei 6 de As 48 Leis do Poder. A premissa é simples e brutal. Em um mundo onde milhões de pessoas competem por espaço limitado na consciência coletiva, você não pode se dar ao luxo de ser discreto, modesto ou esquecível. Você precisa fazer barulho, criar espetáculo, gerar controvérsia, ser tão marcante que as pessoas não consigam ignorar você mesmo que queiram. Greene te dá exemplos históricos fascinantes. P.T. Barnum, criando shows absurdos e escândalos fabricados para manter o público falando sobre ele. Pablo Picasso usando excentricidades calculadas e declarações provocativas para dominar a cena artística. Políticos fabricando controvérsias estratégicas para permanecer nos noticiários. A lição é clara. Na economia da atenção, visibilidade é a moeda suprema. Se você é esquecido, você deixa de existir no mapa mental das pessoas que controlam recursos, oportunidades e poder. Então você precisa constantemente lembrar o mundo da sua existência através de performances que capturam os olhos e a imaginação coletiva. E estrategicamente falando, Greene está absolutamente correto sobre a mecânica superficial dessa dinâmica. Vivemos na era da sobrecarga informacional, onde 1000 estímulos competem por cada segundo da atenção humana. Algoritmos de redes sociais premiam conteúdo que gera engajamento, que provoca reações, que faz as pessoas pararem de rolar e prestarem atenção. Empresas gastam bilhões em publicidade não para comunicar informação útil, mas para serem memoráveis, para ocuparem espaço mental. Celebridades entendem que escândalos mantêm elas relevantes, mesmo quando não têm trabalho novo. Políticos sabem que uma declaração ultrajante gera mais cobertura que 100 políticas bem elaboradas. Em todos os domínios da vida pública moderna, a Lei 6 parece ser validada constantemente. Quem chama a atenção acumula influência. Quem é esquecido desaparece. E se você está apenas olhando a superfície dessa dinâmica, se você está apenas analisando os resultados externos sem questionar a psicologia interna, você pode concluir que a estratégia óbvia é maximizar visibilidade através de qualquer meio disponível. Mas aqui está onde a análise superficial te trai completamente. Porque existe uma diferença fundamental, uma diferença de natureza e não apenas de grau, entre dois tipos de atenção.
A atenção que você atrai, porque existe substância genuína em você que ressoa com outros, versus a atenção que você mendiga desesperadamente através de performances cada vez mais exageradas porque internamente você é vazio. A primeira é magnetismo natural. A segunda é dependência patológica. E quando você confunde as duas, quando você assume que toda atenção é igual e que o objetivo é simplesmente maximizar quantidade sem considerar a qualidade psicológica da necessidade por trás dela, você está construindo sua vida sobre areia movediça. Porque a atenção mendiga não constrói poder real. Ela constrói uma prisão onde você se torna escravo das reações alheias, onde sua identidade completa depende do olhar externo, onde você não pode parar de performar nem por um segundo, porque sem os holofotes você desaparece não apenas socialmente, mas existencialmente. E aqui é onde a psicologia junguiana te oferece a perspectiva que explica completamente por que a Lei 6 é ao mesmo tempo eficaz no curto prazo e destrutiva no longo prazo. Jung falava sobre a persona, que é a máscara social que desenvolvemos para navegar o mundo. Todos nós temos uma persona, uma versão pública de nós mesmos que é mais polida, mais adequada, mais ajustada às expectativas sociais que nossa versão privada. E isso é normal, isso é saudável, isso é necessário. Mas aqui está o problema crucial. Quando a persona se torna tudo o que você é, quando não existe mais nada genuíno por trás da máscara, quando sua identidade completa é construída sobre a performance para audiências externas, você desenvolve o que eu chamo de fome ontológica. Você começa a precisar de validação externa, não para complementar um senso interno de valor, mas para substituir completamente a ausência de qualquer senso interno de identidade. E essa fome nunca pode ser saciada, porque você está tentando preencher um vazio existencial com a aprovação temporária de outros. E a vaidade oculta, que é a força psicológica verdadeira por trás da compulsão de chamar atenção a qualquer preço, não é o que a maioria das pessoas imagina. Não é simplesmente achar que você é especial ou superior. É algo muito mais sombrio e muito mais desesperado. É o terror absoluto de que você não é ninguém, de que se as pessoas realmente te conhecessem, elas veriam que não há nada lá, de que sua existência é fundamentalmente insignificante. E para fugir desse terror, para nunca ter que encarar esse vazio, você se torna viciado em atenção externa. Você se torna como um drogado que precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. Primeiro, você precisa de algumas curtidas em posts para se sentir validado. Depois você precisa de milhares. Depois você precisa de estar em trending topics. Depois você precisa de escândalos nacionais e nunca é suficiente porque você está tentando usar validação externa para preencher um buraco interno que só pode ser preenchido através de trabalho psicológico profundo, de integração do self. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir, a verdade que Robert Greene não te conta, porque destruiria completamente a narrativa da Lei 6. As pessoas que mais desesperadamente seguem essa lei, que mais obsessivamente buscam atenção a qualquer preço, são frequentemente as mais miseráveis internamente. Olha para celebridades que vivem escândalos constantes, que não conseguem sair das manchetes, que dominam completamente a atenção coletiva. Quantas delas demonstram paz interior, estabilidade emocional, relacionamentos genuínos e profundos? Quantas delas parecem realmente felizes quando as câmeras se desligam? A grande maioria está em uma corrida desesperada na esteira de validação externa, acumulando atenção, mas nunca convertendo essa atenção em satisfação real, sempre precisando da próxima dose, sempre um passo à frente do colapso psicológico, que acontece quando a atenção inevitavelmente diminui. Porque a atenção sempre diminui. Audiências são volúveis. O público se cansa. Novidades substituem velhas histórias. E então o que resta? Se você construiu sua identidade completa sobre ser visto, o que acontece quando ninguém mais está olhando? E é aqui que chegamos na verdadeira natureza da Lei 6. Ela não é uma estratégia de poder. É uma armadilha psicológica disfarçada de estratégia de poder.
É a sombra não integrada gritando por validação externa, porque você nunca desenvolveu validação interna. É a persona vazia exigindo holofotes constantes, porque sem os holofotes, ela desaparece, revelando que nunca houve substância ali em primeiro lugar. E quando você segue essa lei sem entender a psicologia por trás dela, sem fazer o trabalho interno de desenvolver um self genuíno, que não depende de audiências externas, você se transforma em uma performance ambulante, em um vício personificado em alguém que acumulou toda a atenção do mundo, mas perdeu completamente a si mesmo no processo. E isso não é poder. Isso é escravidão com holofotes. Então, quando Robert Greene te diz para chamar atenção a qualquer preço, ele está te dando uma ferramenta que pode funcionar taticamente, mas que te destrói estrategicamente, se você não entende a diferença entre atenção como ferramenta versus atenção como muleta psicológica. Nos próximos blocos, eu vou te mostrar exatamente como a persona e a vaidade oculta operam para criar essa necessidade compulsiva, como a sombra pune quem a ignora em favor de performances superficiais e, mais importante, como você desenvolve substância interna genuína que naturalmente atrai atenção sem precisar mendigar por ela desesperadamente. Porque o verdadeiro poder não vem de gritar mais alto que todos. Vem de ter algo tão real, tão profundo, tão genuíno dentro de você, que as pessoas naturalmente gravitam em sua direção, sem que você precise fazer acrobacias performáticas para capturar olhares. E quando você entende essa diferença, você para de jogar o jogo que todo mundo está jogando e começa a jogar um jogo completamente diferente, onde você já venceu. O mecanismo da persona e a vaidade oculta. Como uma máscara social, que deveria ser apenas uma ferramenta conveniente para navegar interações públicas, se transforma em uma prisão existencial que exige alimentação constante de olhares alheios para continuar existindo, como a persona, conceito que Jung descreveu como parte natural e saudável do desenvolvimento psicológico, se corrompe em uma estrutura vampírica que suga energia vital e te transforma em um mendigo por aprovação externa? A resposta está em compreender que a persona nunca foi projetada para ser tudo o que você é. Ela é uma interface entre o self genuíno e o mundo. Mas quando esse self interno não existe, quando alguém pula a etapa crucial de descobrir quem realmente é sob as expectativas sociais, a persona deixa de ser máscara e se torna identidade total. E uma identidade baseada apenas em performance externa é como um prédio sem fundação. Só se sustenta enquanto forças externas, atenção, validação, reconhecimento, a sustentam. Quando essas forças cessam, o edifício desaba. Por isso, quem vive preso na persona vazia segue a Lei 6 de Robert Greene, não por estratégia, mas por compulsão de sobrevivência. Em uma psique saudável, a persona é como roupa, necessária, adaptável e temporária. Você age diferente no trabalho e em casa, ajusta o tom entre estranhos e amigos. Essa modulação é natural, pois há um self sólido por baixo, um núcleo que conhece suas virtudes, falhas, valores e sombras integradas. Esse centro junguiano dá estabilidade. Ele permite apreciar reconhecimento sem depender dele. Já na persona vazia, não há núcleo. Pessoas criadas em ambientes onde apenas performance importava, onde amor e aprovação eram condicionais, ou que foram punidas por autenticidade, aprendem a sobreviver escondendo o eu real. Outras, lançadas ao holofote desde cedo, nunca desenvolvem identidade privada, apenas uma persona elaborada, impressionante e vazia. Por trás da máscara, nada. Sem self, sem vida emocional profunda, apenas camadas sobre camadas de performance. Bonecas russas que, ao fim, estão ocas. Eis o mecanismo cruel. Quando sua identidade é pura persona, você literalmente deixa de existir quando ninguém está olhando. Não é metáfora. É perda real do senso de ser. Surge a pergunta existencial: se ninguém me vê, eu ainda existo? E o inconsciente responde: não. A busca por atenção, então, não é vaidade, mas pavor existencial. A tentativa desesperada de provar que você existe através do olhar do outro, já que não há espelho interno que devolva seu reflexo.
A vaidade oculta, motor invisível desse ciclo, é mal compreendida. Quando alguém age para chamar atenção, publicando incessantemente, dramatizando, buscando holofotes, parece exibicionismo. Mas, na maioria das vezes, é o oposto. Não nasce de amor próprio, e sim da falta dele. A vaidade oculta não é excesso de autoestima, é a ausência total dela, disfarçada de autoimportância performática. É o grito silencioso. Eu existo, olhem para mim. Não porque a pessoa acredita nisso, mas porque precisa desesperadamente que os outros acreditem para poder emprestar essa crença e preencher temporariamente o vazio interno. Esse mecanismo forma uma prisão quase inescapável. Quanto mais você busca validação externa, menos desenvolve validação interna. Cada curtida oferece dopamina, um breve eu importo, seguido de abstinência. Assim você nunca aprende a se perguntar se algo reflete seus valores, apenas se atraiu atenção. Com o tempo, a dependência se instala, a alma se torna refém do olhar alheio. Tragicamente, os mais presos nesse ciclo são os mais visíveis. Acumularam atenção, fama, aplausos, mas internamente estão vazios. Quanto maior o público, maior o abismo entre persona pública e self ausente. Isso gera fragmentação psíquica, uma parte viciada em validação, outra ansiando por autenticidade, e uma terceira aterrorizada pela rejeição, caso mostre quem realmente é. Essas partes guerreiam, gerando ansiedade crônica e a sensação de colapso iminente, mesmo no auge do sucesso. A armadilha final da Lei 6 é que a atenção obtida por performance desesperada não constrói vínculos reais. O público aplaude o show, não a pessoa. Quando o espetáculo cessa, eles partem. E o performer, cercado por milhões, descobre-se só, porque os laços foram feitos com a máscara, não com o ser por trás dela. Retirar a máscara é perder tudo. Olhe para o cotidiano digital. Influenciadores exibindo vidas perfeitas, gerando drama para engajamento, viciados em visibilidade. Por fora parecem dominar a Lei 6. Por dentro, vivem em ansiedade permanente, incapazes de ficar um dia sem verificar quem está olhando. O algoritmo os escraviza, o público é volúvel, e o vazio cresce. Muitos passam a odiar a própria performance, mas não conseguem parar. Sua existência inteira depende da atenção recebida. Celebridades seguem o mesmo destino. Famosos desde jovens, dominam os holofotes e depois colapsam publicamente. Todos cumpriram a Lei 6 à risca, e todos ruíram. O colapso não é apenas decadência, é tentativa inconsciente de quebrar a persona, de forçar um confronto com o self esquecido. A vaidade oculta sustenta o ciclo com um engano perfeito. Ela te convence de que o problema não é buscar validação, mas não receber o suficiente. Quando o vazio aumenta, ela sussurra: você precisa de mais. E você se torna ainda mais refém do mesmo veneno. O buraco interno, porém, nunca será preenchido por atenção externa. A cura só vem ao integrar o self, reconstruir uma identidade que existe mesmo no silêncio, mesmo quando ninguém está olhando. A lei proibida da sombra e o poder verdadeiro. O que acontece quando os holofotes se apagam, a audiência se cansa e você fica sozinho com o vazio que passou a vida evitando através de performances desesperadas? O que acontece quando a sombra, aquela parte negligenciada em favor da persona pública, finalmente exige reconhecimento por meio de colapsos, vícios ou depressão que ninguém entende? Aqui está a lei proibida da sombra que Robert Greene nunca revelou. Toda a energia que você investe em evitar sua sombra, toda a performance criada para distrair de quem realmente é, toda a busca por validação externa para preencher o vazio interno, cobrará seu preço. E esse preço não é social, é existencial. É a fragmentação psicológica, a perda de si mesmo. Chegar ao topo do reconhecimento e descobrir que não sabe quem é a pessoa que chegou lá. Quando a sombra cobra, você tem duas opções: colapsar ou integrar. A atenção sempre falha, sempre. A atenção humana é o recurso mais escasso e instável do mundo moderno. Desejada, disputada,
volúvel. Hoje você viraliza, amanhã é esquecido. Não importa quão brilhante seja sua performance, a atenção sempre se move. E se sua identidade está construída sobre essa areia, quando ela desaparece, vem o pânico existencial. É nesse momento que a sombra, ignorada durante a escalada, começa a se manifestar de formas destrutivas, porque ela nunca desaparece. Fica acumulando energia no inconsciente até irromper em sintomas: ansiedade inexplicável, depressão em meio ao sucesso, vícios, sabotagens, explosões emocionais. É a sombra gritando: você não pode me ignorar para sempre. A lei proibida da sombra é simples. Quanto mais você foge de si através de performances, mais violento será o confronto que virá. A sombra não te pune por ser bem-sucedido, mas por ser falso, por trair quem você é em nome de aprovação. E o golpe vem justamente quando tudo parece perfeito. Você alcança a fama, o reconhecimento, mas algo quebra. Pânico, vícios, autossabotagem, colapsos inexplicáveis. A sombra exige renegociação. Veja os exemplos. Celebridades no auge da fama quebrando em público, CEOs e atletas de elite com depressão profunda, influencers com milhões de seguidores confessando pensamentos suicidas. Não é autodestruição apesar do sucesso, é o sucesso construído sobre o vazio. A sombra força uma crise. Ou você para de fingir e se torna real, ou destrua a fachada. E quanto mais pública a ascensão, mais dolorosa a queda. Quando milhões acreditam na persona que você projetou, é quase impossível admitir: eu não sei quem sou. O público não quer ver a verdade, quer a performance. Então você fica preso entre colapsar internamente mantendo a máscara, ou externamente ao removê-la. Muitos tentam uma terceira via: performar até mesmo a recuperação, transformando o autoconhecimento em novo espetáculo. Mas há outro caminho, o do poder real, baseado em substância, não em atenção mendigada. Uma leitura mais profunda da Lei 6 começa com a pergunta: quem eu sou quando ninguém está olhando? Quando você investe em substância real, integra sua sombra, constrói habilidades genuínas e vive conforme seus valores, mesmo sem aplauso, surge algo raro: presença autêntica. E autenticidade é magnética. Pessoas sentem, mesmo sem entender, que há algo real em você. Pense nas figuras que você realmente respeita. Elas não buscam validação, têm convicção interna. Integraram suas sombras, dominam competências reais e mantêm coerência entre público e privado. A atenção que recebem é consequência, não necessidade. E essa independência emocional é o que as torna naturalmente magnéticas. Aqui está o paradoxo. Quanto menos você precisa de atenção, mais atenção atrai. Quanto mais confortável está em sua própria pele, mais os outros gravitam em sua direção. A atenção que vem é diferente. Vem de respeito, não de curiosidade efêmera. E em vez de te drenar, te fortalece porque é alinhada ao que você realmente é. A verdadeira aplicação da Lei 6 não é: faça qualquer coisa para ser notado, mas torne-se tão substancial, tão integrado e competente, que ser notado é inevitável. Construa a fundação interna antes de buscar reconhecimento externo. Assim, a atenção se torna amplificação de substância, não substituto para ela. Você pode ser influente sem ser escravo do olhar alheio, reconhecido sem depender do reconhecimento, brilhar sem se queimar. Robert Greene te deu a tática. O que faltou foi o manual psicológico. A diferença entre ser elevado pela atenção ou destruído por ela está em ter um self integrado antes de buscá-la. Se você o tem, a atenção te amplia. Se não, ela te consome. A pergunta verdadeira, então, não é como aplicar a Lei 6, mas quem eu preciso me tornar para que a atenção seja consequência, não necessidade? Quando você responde isso honestamente e faz o trabalho interno primeiro, transcende completamente o jogo que todos os outros estão jogando. Então agora você sabe a verdade que ninguém te conta sobre a Lei 6 de Robert Greene. A verdade que separa aqueles que usam a atenção como ferramenta daqueles que se tornam escravos dela.
Você entende que a necessidade desesperada de chamar atenção a qualquer preço não é estratégia inteligente, é sintoma de sombra não integrada, é grito desesperado de persona vazia, é fuga patológica de um self que nunca foi desenvolvido. E você sabe agora que o verdadeiro poder não vem de performances cada vez mais exageradas para capturar olhares, mas de substância tão profunda de integração psicológica tão completa que você naturalmente irradia presença que atrai atenção sem esforço performático. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. É apenas mais uma forma de procrastinação disfarçada de desenvolvimento pessoal. Então a pergunta que importa agora não é: isso faz sentido? A pergunta é: você está pronto para fazer o trabalho interno real que te transforma de performance vazia em ser humano completo? Porque se você reconhece que tem estado preso no ciclo de buscar validação externa desesperadamente, se você identifica que construiu uma persona elaborada, mas não tem substância genuína por trás dela, se você sente aquele vazio que nenhuma quantidade de curtidas, seguidores ou reconhecimento consegue preencher, então você tem uma escolha crucial agora. Você pode fechar esse vídeo, voltar para o ciclo vicioso, continuar mendigando atenção enquanto se esvazia internamente. Ou você pode finalmente começar a jornada de integração da sombra, de desenvolvimento do self, de construção da substância que torna a atenção consequência em vez de necessidade. E aqui está o que eu preciso de você agora, não como pedido passivo, mas como compromisso ativo com sua própria transformação. Primeiro, se esse vídeo te impactou, se algo ressoou profundamente, se você reconheceu padrões em você mesmo que nunca tinha visto claramente antes, você precisa deixar sua marca. Aperte o like não apenas como gesto casual, mas como declaração para si mesmo. Eu reconheço essa verdade e estou pronto para confrontá-la. Segundo, e isso é absolutamente crucial, deixe um comentário agora mesmo respondendo uma pergunta específica. Qual é a diferença entre a persona que você mostra ao mundo e quem você realmente é quando ninguém está olhando? Não um comentário genérico, não apenas ótimo vídeo. Eu quero que você faça o trabalho de articular essa diferença, porque o simples ato de escrever isso em palavras já inicia o processo de integração da sombra. E quando você faz isso publicamente, quando você tem coragem de admitir que existe uma distância entre sua máscara e sua realidade, você está dando o primeiro passo para fechar essa distância. E eu vou ler cada comentário. Eu vou responder pessoalmente aos que demonstram vulnerabilidade genuína, porque esse tipo de honestidade é rara e precisa ser honrada. Terceiro, se você quer ir mais profundo, se você reconhece que precisa de orientação estruturada para fazer esse trabalho de integração, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque isso não é apenas mais um canal de desenvolvimento pessoal genérico. Isso é um espaço dedicado à fusão de poder estratégico com profundidade psicológica, é onde você aprende não apenas a jogar o jogo externo de influência, mas a construir a arquitetura interna que sustenta poder real, sem te destruir no processo. E nos próximos vídeos eu vou te guiar através de cada uma das outras leis do poder, sob essa mesma ótica junguiana, revelando as armadilhas psicológicas escondidas em cada estratégia, te ensinando como usar essas ferramentas conscientemente, em vez de ser usado por elas inconscientemente. Mas eu só posso fazer isso se você se compromete ativamente com o processo. Se você não é apenas consumidor passivo de conteúdo, mas participante ativo da sua própria transformação. E finalmente, entenda isso. O trabalho de integração da sombra, o desenvolvimento de substância genuína, a construção de um self sólido que não depende de validação externa, isso não é processo rápido ou fácil. Não existe hack, não existe atalho, não existe fórmula mágica que te transforma da noite para o dia. É trabalho interno profundo, consistente, frequentemente desconfortável, que exige que você confronte aspectos de si mesmo que você passou a vida inteira evitando. Mas a alternativa é continuar no ciclo que te trouxe até aqui, continuar construindo castelos de atenção sobre fundação de areia, continuar se esvaziando enquanto acumula seguidores,
até eventualmente colapsar quando a sombra cobrar seu preço inevitável. Então a escolha é sua. Você pode ter a ilusão confortável de sucesso superficial, que eventualmente te destrói. Ou você pode ter o desconforto temporário de autoconhecimento profundo, que te liberta permanentemente. Eu não posso fazer essa escolha por você. Só você pode, mas eu posso te dizer que todos que fizeram essa jornada, todos que tiveram coragem de parar de performar e começar a integrar, todos eles te diriam que é a melhor decisão que já tomaram. Então deixa seu like, deixa seu comentário vulnerável e honesto, se inscreve no canal e vamos fazer esse trabalho juntos. Não como audiência e performer, mas como seres humanos comprometidos com se tornarem completos.